Ora bem, vamos então realizar aqui a correção da ficha de verificação de conhecimentos. Primeira questão. Associa as palavras da coluna da esquerda com as definições da coluna da direita. Reflexão, refração, difusão, dispersão. Ok, o A. Mudança de direção sofrida pelo raio luminoso que muda de meio. Isto o que é que vai ser? Vai ser quando ocorre uma mudança de meio transparente para outro, e há uma mudança de meio, pronto o quê? Pronto a refração. Portanto, aqui vai ser o quê? O 1, para aí, 2, então aqui vai para o A. A seguir, composição da luz branca que explica o arco-íris. O que é que isto vai ser? Então, pronto, o que é? Dispersão da luz. Portanto, este que está aqui, composição da luz branca, vai para onde? Vai para o 4. Certo? Então aqui. Portanto, aqui vai ficar com o B. A seguir, mudança de direção apenas de sentido dos raios luminosos que encontram uma superfície polida ou não. Aqui vai ser o que? Vai ser a reflexão. Portanto, o C vai para o 1. Portanto, 1 aqui tem o C. E finalmente, o 3, que é a difusão, vai para o quê? Vai para o D. Né? O que é que diz aqui o D? A mudança de direção de raios luminosos no mesmo meio que encontram uma superfície não polida. Ok? Então, o que é isto? Vou explicar melhor o que é isto da difusão. Eu tenho aqui um raio, portanto um feixe de paralelos de raios, não é? E na dispersão e na difusão o que acontece? Eles quando são refletidos para onde? Para diferentes direções. Tá, ok? Por que é que isto acontece? Isto acontece porque esta superfície que está aqui, superfície refletora, vai ser irregular. Tá, ok? Reflexão, claro, de apresentações e refração. Tá? Ok, o número 5. Que é o número 5? O R. O que é que vai ser o R? Raio incidente. Podem falar agora. Raio incidente. A seguir, R linha. Raio refratado. Tá. Está. A seguir, o R duas linhas. Exatamente. Raio. O A. Ângulo. Exatamente. É assim, vocês. É ângulo de incidência e não ângulo incidente. Percebi? Yeah. Pronto, aqui já está, né? Pergunta 2.3. Seleciona entre os meios 1 e 2 aquele em que a luz se propaga com maior velocidade. Justifica. Onde é que a luz se vai propagar aqui com maior velocidade? Então é assim. O que é que tem? Comparando aqui estes ângulos, este ângulo A com este ângulo C, né? Eu consigo concluir que no meio 2 o raio aproxima-se da reta normal. Como se aproxima da reta normal, isto significa que a velocidade da luz neste meio 2 é menor do que no meio 1. Consequência, então, como a velocidade da luz é menor no meio 2 do que no meio 1, então podemos concluir que a luz vai se propagar com maior velocidade no meio 1. Ok, então vai ser no meio 1, pois no meio 2, não é? O raio aproxima-se, estão a ver aqui, o raio aproxima-se da reta normal. E quando isto ocorre, significa que há uma diminuição na sua velocidade de propagação. Ora bem, então, se há uma diminuição na velocidade de propagação no meio 2, significa que no meio 1
a velocidade da luz é maior do que no meio 2. Tá? É isso. Ok, 2.4. Indica dois exemplos de meios materiais que possam corresponder aos meios 1 e 2, de modo a representar corretamente o trajeto da luz evidenciado no esquema. Justifica. É assim, então, como há uma diminuição da velocidade no meio 2, não é? Significa que este meio 2 é o que é mais refrangente do que o meio 1. Portanto, vai ser menos refrangente. Ora bem, o que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que arranjar aqui para um meio 1, um meio menos refrangente e para um meio 2, outro meio que seja mais refrangente do que o meio 1. Então, o meio 1 vai ser o quê? Pode ser, por exemplo, o ar, não é? E isso é no meio 1. E o meio 2? O meio 2 vai ser, por exemplo, o vidro. Ok? Porquê? Pois o meio 2, pois o vidro, neste caso, pois o vidro é mais refrangente do que o ar. Ok, agora, porque é que realmente o vidro é mais refrangente do que o ar? Isto acontece porque a velocidade de propagação da luz no vidro é menor do que no ar. Ok, pergunta 3. Sabendo que a velocidade de propagação da luz num material é inversamente proporcional ao índice de refração desse material, isto é, quando a velocidade da luz aumenta, o índice de refração diminui. Vocês que se habituem a sublinhar esta parte da informação que é útil, que é importante, certo? Ok, então o que é que, portanto, consulta a tabela seguinte, identifica em qual dos materiais a luz sofrerá um maior desvio ao ser refratada quando esta provém do ar. Ok, então eu já sei que ela que a luz inicialmente está-se a propagar no ar, não é? Eu também sei que quanto maior for o índice de refração, não é o que diz aqui assim, quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade. Eu também posso dizer ao contrário. Quanto maior for a velocidade da luz, menor vai ser o índice de refração. Portanto, é assim. Onde é que a luz vai ser mais refratada? A luz vai ser mais refratada naquele meio em que a velocidade é menor. Então, sempre que haver uma grande diminuição da velocidade, significa que a luz vai sofrer um grande desvio. Ok, então, onde é que o índice de refração vai ser maior? O índice de refração é maior aonde? Aqui na glicerina. Percebido? Agora, porque é glicerina? Eu não peço para justificar, mas porque é glicerina? Porque quanto maior for o índice de refração, não é? Menor vai ser a velocidade de propagação da luz nesse meio. E quanto maior for a diminuição da velocidade, maior vai ser o desvio da luz. Porque é que a luz refratada tem sempre menor intensidade do que a luz incidente? É assim. O que é que acontece quando ocorre a refração da luz? Observe. Isto que está aqui vai ser o meu raio incidente, não é? Eu tenho aqui o que é a reta normal. E não se esqueçam que há sempre uma pequena parte da luz que é refletida.
E o resto, então, vai ser refratado. Tá ok? Então, porque é que este raio que está aqui assim, que é o meio raio refratado, tem menor intensidade do que este raio incidente? Porquê? Não, porque há uma pequena parte desta luz que é refletida. Está percebido? Então, isto ocorre porquê? Porque é que a luz refratada tem sempre menor intensidade do que a luz incidente? Quando ocorre? Quando ocorre? Portanto, quando ocorre uma refração, há sempre uma pequena parte da luz incidente que é refletida. Ok, agora aqui a pergunta 5. Observa as figuras 1 e 2 que correspondem a dois olhos com problemas de visão. Portanto, na figura 1, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o foco que se vai formar antes da retina. E na figura 2, o foco vai se formar depois da retina, para além da retina. Certo? Então, 5.1. Completa corretamente os espaços do texto de modo a obter afirmações cientificamente corretas. Ok, então conseguimos ver os objetos quando a luz, estão a ver aqui a luz, que eles enviam, chega aos olhos, onde entra pela pupila, aqui, atravessa o cristalino, que vai ser a nossa lente, e vai formar uma imagem, não é esta que está aqui, invertida, onde na retina. A informação aí registada é transmitida ao cérebro pelo nervo óptico. Ok, então vocês que não se esqueçam daquela memória que nós utilizamos, certo? Qual é a palavra menor? É miopia. Então, essa distância que vai aqui do cristalino até o foco vai ser menor na miopia do que na hipermetropia. Tá? Então significa que na miopia a imagem vai se formar antes da retina e na hipermetropia a imagem ia se formar depois da retina. Depois tem aqui um outro pormenor. Portanto, miopia, a palavra é menor do que hipermetropia. Então, aquela palavra menor significa que vejo bem ao perto. Perto a distância é menor. A hipermetropia, a palavra é maior, então eu vejo bem ao longe. Porquê? Porque a distância é maior. Está percebido? Agora, porquê que isto acontece? Porque estão a ver aqui, estes raios são, este feixe que está aqui é muito convergente. Então isso acontece porque este cristalino que está aqui é muito convergente. Certo? Como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho que contrariar, no fundo, a convergência exagerada do meio cristalino. Então, eu vou usar o quê? Tenho que usar uma lente divergente. Está percebido? Aqui, assim, os meus raios, ou este feixe, não é? Vai ser pouco convergente. Né? Então, para que estes raios e para que a imagem se forme aqui na retina, não é? Ou seja, eles têm que ser mais convergentes. Para eles serem mais convergentes, eu vou ter que usar o quê? Uma lente convergente. Está entendido? Ora bem. Ok, agora com base nisto, esta imagem aqui vai corresponder a quê? A hipermetropia, não é? E esta que está aqui é 1, vai corresponder a quê? A miopia. Tá? Façam sempre estes esquemas para vocês não se enganarem. Ok, então, aqui está 5.2, o 1 vai ser miopia e o 2 é hipermetropia. 5.3. Os óculos seguintes servem para corrigir os defeitos de visão anteriores. Que óculos usariam para corrigir o problema 1? O problema 1, que é o que? Vai ser a miopia. E o problema 2, que é a hipermetropia. Não se esqueçam que, assim, que óculos são estes? Que lentes são estas? Eu não tenho aqui uma potência negativa. Então, sempre que eu tiver aqui uma potência negativa, significa que eu estou a falar em quê? Em lentes divergentes e côncavas. Não é? Sempre que eu estiver a falar aqui de uma potência positiva, eu estou a falar então em lentes convergentes e convexas. Tá ok? Então, qual é a resposta para isso? Ora bem, então, no problema 1, está aqui assim. A imagem forma-se antes da retina. Porquê é que ela se forma antes da retina? Porque este cristalino é muito convergente, não é? Então o que é que eu tenho de fazer para corrigir este problema? Estes raios aqui vão ter de abrir mais um pouquinho. Isto é, estes têm que ser menos convergentes. Ok, então, para fazer com que estes raios sejam menos convergentes, eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar uma lente divergente. Estas lentes, não se esqueçam,
divergentes têm o quê? Têm uma potência focal negativa. Então, no problema 1, a imagem forma-se para além da retina, não é? Então, para que ela se forme aqui na retina, os raios têm de ser mais convergentes. Para serem mais convergentes, eu tenho de usar o quê? Portanto, o meu cristalino não tem convergência, não tem uma potência suficiente para fazer convergir os raios. Então, eu tenho de usar o quê? Uma lente convergente. Tá ok? Ora bem, então, no problema 1, a imagem forma-se antes da retina pelo facto do cristalino ser muito convergente. Para corrigir essa convergência exagerada do cristalino, é necessário usar uma lente divergente, não é? Com uma potência focal negativa. Portanto, daí e usar os óculos 2. No problema, daí usar os óculos A, que tem uma potência focal negativa. No problema 2, a imagem forma-se para além da retina pelo facto do cristalino ser pouco convergente. Assim, para compensar este problema, eu vou usar o quê? Eu vou usar lentes convergentes com potência focal positiva. Então, eu vou usar os óculos B nesta situação. 5.4. Calcula qual a distância focal dos óculos A. Destes que estão aqui. Onde é que estão os óculos A? Destes dos óculos A, que estão aqui assim, não é? Cuja potência focal é menos 2 dioptrias. Ok? A potência é igual a menos 2 dioptrias. E refira-se o seu foco é virtual e real. Ora bem, o que é que isso é? Isso é que a potência focal é igual ao inverso da distância focal. Então, aqui de F, distância focal. Ora bem, substituindo aqui os valores desta fórmula, não é? A potência é igual a quê? Aqui é menos 2 dioptrias. Aqui tem 1 e aqui tem o D de F. Ora bem, como é que eu resolvo isto? Coloca-se aqui o 1 e vamos resolver e vamos corrigir isto. Vamos resolver isto como se fosse uma regra 3 simples. É uma proporção. Então, significa que a minha distância focal, o meu D de F, é igual a quê? É igual a 1 multiplicar por 1 a dividir por menos 2. Menos 2 dioptrias. Ora bem, quanto é que isto vai dar? Este D de F vai ser igual a menos 0,5 metros. Não se esqueçam que aqui isto tem que vir sempre em metros. Ora bem, como essa distância focal é negativa, significa que eu tenho pronto o meu foco vai ser virtual. Tá? Portanto, tenho aqui um feixe paralelo. Os raios vão ser divergentes. E onde é que se vai formar aqui o foco? Vai se formar aqui atrás. Portanto, é um foco virtual. 5.5. Analisa as duas figuras anteriores e refira se existe alguma incoerência em termos de curvatura de cristalino. Justifica. Vai existir, sim. É assim, no cristalino, portanto, na figura 1, vocês podem, como podem ver aqui, esta curvatura que está aqui, deste cristalino, é igual à curvatura deste cristalino que está aqui assim. Não devia ser. Esta curvatura que está aqui assim, deste cristalino, devia ser mais acentuada. Porquê? Porque os raios vão se formar, portanto a imagem vai se formar antes da retina, não é? Estes raios que estão aqui assim, são mais convergentes do que estes que estão aqui assim. Então na figura 1, o cristalino, ora bem, então, na figura 1, o cristalino devia apresentar uma curvatura mais acentuada, pois os raios são mais convergentes do que em 2, certo? Estes que estão aqui, este feixe é mais convergente do que este que está aqui assim. Por sua vez, como na figura 2, a imagem forma-se para lá da retina, não é? Os raios são pouco convergentes, quando comparado aqui com a 1. E nessa situação, o cristalino devia apresentar uma curvatura menos acentuada, isto é, devia ser mais estreito.
Então aqui assim, isto para ficar correto, né? De acordo com a figura, este devia ser mais espesso, este está aqui então mais estreito. Ora bem, nós já sabemos que esta que está aqui vai ser a miopia, né? Então, pergunta 5.7. Compara a distância focal do cristalino, no caso da miopia, com uma pessoa com visão normal. É assim, numa pessoa com visão normal, onde é que o foco se iria formar? O foco iria se formar aqui na retina. Sim. Não, iria se formar na retina. Ok. Comparando aqui a distância focal, isto é a distância focal de uma pessoa que tem miopia, isto daqui até aqui é a distância focal de uma pessoa que tem visão normal. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que a distância focal de uma pessoa que tem miopia vai ser menor do que a distância focal de uma pessoa que tem uma distância focal que tem uma visão normal. Tá? Podem ver. Daqui até aqui, isto é a distância focal de uma pessoa com miopia. Daqui até aqui, isto é a distância focal de uma pessoa que tem visão normal. Porquê? Porque o foco vai se formar aqui na retina.